Se a gente der uma olhada no top 10 das maiores bilheterias de 2023, a lista tem nomes como Barbie, Mario, Aranha Verso 2 e... Que filme é esse? O Som da Liberdade veio do nada e se tornou um dos maiores sucessos do ano. Nesse vídeo eu vou te explicar por que ele também é uma das grandes polêmicas de 2023. Som da Liberdade é um thriller baseado em uma história real sobre tráfico humano e tá chegando aqui no Brasil agora no dia 21 de setembro. Lá nos Estados Unidos ele já passou nos cinemas faz tempo e chamou a atenção tanto pela bilheteria de mais de 180 milhões de dólares, quanto também pelas polêmicas envolvendo a veracidade da história, os números inflados nas bilheterias e também os seus principais apoiadores. Para começo de conversa, que filme é esse? Bom, escrito e dirigido pelo Alejandro Monteverde, que fez alguns trabalhos não muito expressivos, como Little Boy e Bella, o filme Sound of Freedom conta a história de Tim Ballard, que é interpretado pelo Jim Caviezel, um ex-agente especial do Departamento de Segurança Interna do governo estadunidense. Ele é ex-agente porque ele larga o posto para fazer justiça com as próprias mãos e tentar acabar com o tráfico sexual de pessoas. A trama acompanha Ballard em uma de suas missões que o coloca na América Latina para resgatar crianças de cartéis. A produção foi filmada em 2018 e ficou 5 anos na gaveta até ver a luz do dia. Toda a parte burocrática é meio confusa. Quem financiou o projeto foi um grupo mexicano e inicialmente o longa seria distribuído pela subsidiária latino-americana da 20th Century Fox. Porém, a gente sabe, né? A Fox não existe mais. Quando o estúdio foi adquirido pela Disney, o Mickey Mouse e a companhia deixaram esse projeto engavetado. E ele já estava pronto. Mas um dos produtores de Som da Liberdade, o Eduardo Verasteg, que aliás tem um papel no filme, conseguiu readquirir os direitos do longa e ofereceu a Unreal Studios, uma pequena distribuidora de produções cristãs, que na hora topou. E assim, em julho desse ano, o filme chegava aos cinemas da América do Norte. I'm talking about rescuing hundreds of kids. She could be a block down the road, or she could be in Moscow, Bangkok, LA. Bom, a proposta é interessante, né? Então, quais são as polêmicas envolvidas nessa produção? Para começar, muitos veículos gringos questionaram a veracidade dos fatos apresentados ali no longa. Na vida real, o Tim Ballard realmente foi um ex-agente da Homeland e fundou a Operation Underground Railroad, que a gente vai abreviar aqui como OUR, ou Our, né? Uma sigla que em inglês poderia ser traduzida como nosso. Estamos falando de uma organização sem fins lucrativos anti-tráfico sexual. Até aí, legal, né? Porém, ao longo dos anos, Ballard e a própria Our foram contestadas por alguns dos seus relatos. Uma investigação feita pela Vice News em 2020, antes mesmo do filme sair, apontou a dificuldade em comprovar as realizações da entidade, que são sempre descritas como heróicas e empolgantes, segundo aí o próprio artigo da Vice. Um trechinho da publicação diz o seguinte, abre aspas aqui ó, Ballard disse repetidamente que a Our desempenhou um papel central em um grande caso de combate ao tráfico humano no estado de Nova York, e insinuou que ajudou a resgatar uma vítima desse caso, quando na realidade, de acordo com as transcrições judiciais e outros registros analisados pela Vice World News, a vítima corajosamente escapou do seu traficante por conta própria. O enredo do filme envolve uma outra situação, o sequestro de 2 irmãos atraídos para uma sessão de fotos em Honduras e depois raptados. Essa história aparentemente não tem base alguma na realidade, apesar dos créditos de abertura do próprio longa indicarem o contrário. Conforme foi relatado pelos jornalistas investigativos da American Crime Journal, Ballard exagerou detalhes sobre essa história mostrada nas telonas. O ativista respondeu a essas acusações. Ele falou o seguinte para o canal The Victory Channel, abre aspas aqui para ele. Algumas coisas são definitivamente exageradas. O Jim Caviezel me faz parecer muito mais legal do que eu sou, por exemplo. Mas algumas coisas ficaram subnotificadas, como o fato de não termos resgatado 54 crianças na operação na ilha retratada no filme. Bom, esse não seria o primeiro caso que uma história supostamente real floreia os acontecimentos para fazer um filme emocionante, né? Mas a lista de polêmicas continua. Tem gente questionando o próprio sucesso do
filme. Segundo o Daily Dot, apesar dos ingressos terem vendido a rodo, as sessões do longa muitas vezes estavam vazias, mostrando até registros de usuários nas redes sociais, onde supostamente o site mostrava que a sessão deveria estar cheia, mas a sala não tinha ninguém. What do you mean? What do you mean? What do you mean? There's no one in here. And then it said that they were sold out. This is ridiculous. Muita gente interpretou que isso significava que tinha pessoas ou entidades comprando muitos ingressos para fazer o lançamento parecer um hit. Vamos lembrar que o filme teve um marketing bem modesto, foi feito por um estúdio pequeno. Gente, não tem nenhuma vergonha nisso, certo? Bom, mas quem defende o filme, no entanto, diz que o grande vilão dessa história é, na verdade, a AMC Theatres, rede de cinema norte-americana que estaria exibindo o longa com o ar-condicionado desligado para sabotar o longa e assim expulsar o público da sala de seus cinemas. Por conta disso, o próprio CEO da AMC, o Adam Aron, teve que se pronunciar e pelo Twitter ele escreveu o seguinte: infelizmente os teóricos da conspiração são muito prevalentes nos Estados Unidos. Tanta informação errônea espalhada. Mais de 1 milhão de pessoas assistiram a Sound of Freedom nos cinemas da AMC, mais do que em qualquer outra cadeia de cinemas do planeta. No entanto, as pessoas afirmam falsamente o contrário. É tão bizarro. Falando em teoria da conspiração, a gente entra em outra polêmica de Som da Liberdade. O filme está sendo apontado como um veículo para teóricos da conspiração e apoiadores da QAnon. Bom, se você não é familiarizado com o termo QAnon, é uma teoria da conspiração da extrema-direita que alega existir uma elite global formada por adoradores de Satanás, canibais e pedófilos que sequestram crianças para beber seu sangue. Do quê? Eles estavam envolvidos, por exemplo, no ataque ao Capitólio em 2021, por acreditarem que essa mesma rede de tráfico sexual de crianças estava conspirando contra Donald Trump durante o seu mandato como presidente dos Estados Unidos. Aliás, segundo o The Guardian, jornal inglês, o Trump realizou uma exibição especial do filme, o que reforçaria essa ligação com QAnon. Já veículos conservadores, como a americana Fox News, têm dado espaço para membros da produção defenderem o título. O Verasteg, um produtor que a gente já citou aqui, disse lá na emissora que Sound of Freedom não é apenas um filme, mas sim um movimento. Apesar de não ter nenhuma menção direta ao QAnon no filme, tem várias publicações gringas relacionando o filme com esse grupo. O The Guardian descreveu o Sound of Freedom como o thriller QAnon que está seduzindo a América. Já a Rolling Stone, revista, bem menos elogiosa, disse que a produção era filme de super-heróis para pais com vermes no cérebro. Pegou pesado, hein? Em entrevista à Fox News, o astro Jim Caviezel rechaçou os veículos da chamada grande mídia por criticarem a produção. Abre aspas aqui para ele. Eles estão cagando nas calças, tremendo de medo. É porque o público está ouvindo seus corações. Exatamente o que esse filme sugere que se faça. Bom, é uma situação no mínimo curiosa, mas nada disso que eu tô falando aqui diz respeito à qualidade do filme. Se você estiver curioso para assistir a fonte dessa polêmica toda, Som da Liberdade chega aos cinemas agora no dia 21 de setembro. Você vai ver? Vai lá, assiste, confere no Omelete a crítica completa e depois você volta aqui para comentar o que você achou, certo? Valeu galera, até mais, tchau, tchau.